Bom, pessoal, hoje a gente está aqui estreando com mais essa novidade no segundo congresso da Central Injetáveis, que é o nosso podcast. E a gente vai receber grandes nomes da medicina aqui como convidados para compartilhar um pouquinho sobre carreira, sobre as experiências profissionais deles. E eu tenho a honra de receber como estreante no nosso podcast a doutora Andréia Antonioli, né? Ela é cirurgiã, tem PhD, é cientista, é CEO da Infuses, né? Uma instituição aí que se destaca muito pela excelência em tratamentos avançados e injetáveis. Seja muito bem-vinda, doutora Andréia. É um prazer enorme te ter com a gente, você que já é uma grande parceira do Grupo Central. E que fala muito sobre senescência celular, né? Eu queria um pouquinho que você se apresentasse, falasse um pouquinho aí para quem ainda não te conhece das suas áreas de atuação, como a nossa primeira fala de abertura aqui desse podcast. Bom, primeiramente, a honra é toda minha, Renan, de estar aqui. Eu estava falando com o Rafa ali fora, eu estou emocionada porque realmente eu acho que nós somos, além de parceiros, amigos, né? Então, ver o brilhantismo desse evento que consegue se superar, né? Já é o segundo ano. Eu estou muito feliz e muito honrada de estar aqui com vocês, né? Bom, a minha especialidade é cirurgia. Tenho 32 anos de formada, sou professora universitária na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, onde desenvolvo pesquisas na linha de terapias celulares com células tronco-mesenquimais em humanos, onde também sou professora da pós-graduação em estrito sensu, orientando mestrado, doutorado, e tenho minha clínica privada. E pratico medicina integrativa já há 15 anos, sou professora da pós-graduação da longevidade saudável há muitos anos e agora acabei de lançar a primeira pós-graduação em medicina regenerativa do Brasil, onde eu agreguei os conhecimentos da medicina integrativa e da medicina regenerativa que eu já uso na pesquisa também há muitos anos, e é uma pós-graduação disruptiva que vai traduzir aí a medicina do século XXI. Sensacional. A mulher é um espetáculo, né, gente? Não tem jeito. Eu já tive a oportunidade de ver algumas aulas suas. Acho que você tem uma didática ímpar, fantástica. Já li alguns estudos sobre, e a pergunta que eu quero te fazer acredito que seja até um spoiler da aula. Aniversário reverso, é possível mesmo? É possível, sim. Essa é uma frase que eu roubei do primeiro autor a publicar uma reversão do envelhecimento celular. Então, ele, numa entrevista, ele disse: Olha, nós somos capazes de comemorar aniversários negativos. Eu roubei essa frase dele, uso muito nas minhas aulas, redes sociais. E a gente tem como medir isso, né, Renan? Porque nós temos marcadores de idade biológica. Então, não é um blá blá blá. Você pode fazer, por exemplo, um teste do telômero, que vai dar a sua idade biológica, você faz as intervenções senoterapêuticas, que é o que a gente vai falar hoje, e daqui 1 ano, 2 anos, você repete esse teste e você vai ver a sua idade andando para trás. Maravilha. Quem já te segue aí, quem já te acompanha, sabe que a Infuses é um sucesso. E aí, por que que a gente precisa ou deve usar as terapias injetáveis? Olha, depois que a gente começa a trabalhar com injetáveis, eu sempre falo isso para os meus alunos, é um caminho sem volta, porque otimiza os resultados, são várias as razões, né? Inúmeras. A gente pode fazer um podcast de 1 hora só falando das razões para usar terapias injetáveis. Então, primeiro, porque você consegue colocar aqueles bioativos e nutracêuticos, quase que 100% deles ali dentro da célula. Então, é um delivery muito eficiente. Segundo, que nós vivemos no planeta Terra no ano de 2024, é um planeta que nós transformamos num local hostil para a nossa vida. Então, hoje o nosso solo é pobre, os nutrientes, mesmo que você coma direitinho, os alimentos não têm mais a quantidade de nutrientes necessárias, né? A maioria das pessoas tem algum grau de desbiose intestinal que dificulta a absorção desses nutrientes, uso de fármacos, envelhecimento, cirurgias bariátricas, enfim, são diversas razões que não deixam com que os nutrientes e os bioativos cheguem nas células. E isso é importante, isso é imprescindível, porque quando um hormônio vai lá e dá uma ordem para a célula, para que essa ordem
seja cumprida, a célula precisa ter combustível, que são esses nutrientes, macro e micronutrientes, e a gente usa não só isso, mas também alguns outros bioativos, antioxidantes, fármacos, anestésicos. Então, é transformador. É a mesma coisa de você falar assim, como é que eu vou de bicicleta ou eu vou de avião, né? Daqui para Campo Grande, por exemplo. Então, depois que você conhece, é muito difícil trabalhar sem. Eu me lembro, né, de algumas conversas que a gente já teve, acho que até em uma das calls que a gente fez ali, né, da consultoria farmacêutica, você compartilhar com a gente alguns casos. E um me marcou muito, se eu não me engano, acho que é um senhor de 80 anos, que ele chegou muito debilitado para você, e você comenta sobre a evolução, né, de quantas funções foram devolvidas ali, restabelecidas na evolução desse paciente. E aí eu lembro que você fala que ele chega muito debilitado, e que em um certo momento ali, você inicia, né, a recuperação dele com terapias nutricionais injetáveis. Eu queria que você compartilhasse com a gente algum caso, não necessariamente precisa ser esse, mas que você, de certa forma, atribui ali a evolução, o progresso, né, o manejo daquele paciente às terapias nutricionais injetáveis. Esse caso é realmente um caso inesquecível, eu me lembro bem dele, justamente porque ele era um paciente não só idoso de 82 anos, mas ele tinha um quadro de um câncer de vias biliares e ele estava tão debilitado que os oncologistas tinham suspendido qualquer tipo de tratamento para ele. Então é aquele caso que você se depara e fala, nossa, o que eu vou fazer aqui nesse caso, né? Ele já estava desenvolvendo perda de memória, incontinências, dificuldade de deambulação. Eu falei, bom, vou pensar aqui, o que essa célula está precisando, né? Vamos fortalecer essa célula, vamos limpar esse terreno biológico que fez quimioterapia e tal. E eu fiz isso com nutracêuticos injetáveis e algumas suplementações de hormônios bioidênticos. E a melhora dele foi tão impressionante, em 45 dias, Renan, que a oncologista simplesmente retomou o tratamento. Enfim, vou demorar para contar a história toda, mas a evolução dele foi tão boa que ele, no fim, acabou sumindo macroscopicamente esse tumor. Ele morreu uns 3 anos depois de pneumonia, não foi do tumor. Mas, enfim, além desse caso, eu tenho um muito recente, que foi meu pai. Meu pai sofreu um infarto e ele teve uma sequência de complicações, edema agudo de pulmão, insuficiência renal, ele ficou 12 dias na UTI. Saiu de lá extremamente fragilizado, sarcopênico, como se ele tivesse tido um Covid grave. E eu, na ansiedade de fazer os bioativos, não me deixaram fazer dentro do hospital, mas assim que ele saiu, peguei ele. Se você vê meu pai hoje, e falando em recuperação e regeneração tecidual, o cardiologista que está atendendo ele, que é o Guilherme Peck, não sei se você conhece, falou, Andréia, eu não sei que mandracaria é essa, mas ele recuperou toda a função cardíaca, o coração dele está regenerado. Sensacional. 2 de muitos casos de sucesso. De muitos, né? De muitos. A gente vê dentro das suas aulas que você usa e aborda muito sobre muitos ativos, e aí a gente consegue citar ali antioxidantes, a gente consegue citar vários cofatores mitocondriais, né, substâncias que têm relação ali com os telômeros, com as telomerases. Desde o lançamento, e aí me chama a atenção porque desde o lançamento, que foi ano passado, de uma substância que foi o Chronic, a gente vem vendo que é uma substância que ela ela performou muito bem, ela se destacou ali dentro do portfólio que a gente tem, como é esperado, talvez até pelo viés que ele tem com a via bioquímica ali. Nos marcadores, talvez, que ela atua, enfim. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa ampola, sobre o Chronic. O Chronic é um geroprotetor, um grande geroprotetor. O que é um geroprotetor? É uma substância, um bioativo que é capaz de intervir em algum ou em alguns pontos da cascata do envelhecimento. E o Chronic é um grande geroprotetor comparável à melatonina, que no meu ponto de vista é um dos grandes geroprotetores, porque ele tem a capacidade de intervir em vários pontos dessa cascata, porque ele tem ação anti-inflamatória, antioxidante e também é capaz de ativar a telomerase e realongar telômeros. Então o Chronic, que é a associação do tocotrienol com geranil, né, é um dos bioativos que, quando o assunto é reversão do envelhecimento celular,
é um dos bioativos que eu mais uso na minha prática clínica. Talvez por isso a gente consiga, né, aplicar o Chronic em tantas situações ali diferentes, tantas fisiopatologias diferentes. E muitas. Por exemplo, uma outra situação que eu uso muito o Chronic é pacientes que têm, por exemplo, dores articulares, artroses, né? Também dores musculares, fibromialgia, pacientes que estão altamente inflamados e oxidados também, porque ele tem uma potente ação antioxidante, anti-inflamatória. Então, ele realmente assim não é uma molécula, porque é uma associação, né, de 2 bioativos, mas é uma ampola pleiotrópica, né? E assim muito versátil para nossa prática clínica. E assim, de simples e fácil administração, Sim, né, Renan? a via intramuscular a gente já consegue fazer ali. Porque nem todo mundo consegue fazer um endovenoso. endovenoso, por várias razões. Inclusive, às vezes tem paciente que não tem acesso venoso bom, etc e tal. Então, ele é um coringa ali que está sempre presente na minha prática clínica. Talvez por isso que ele vem performando tão bem também, né? Com certeza. No início do podcast, você até falou pra gente aí sobre a pós-graduação, né, nessa área da medicina regenerativa. E a gente viu, né, se a gente for pegar esse histórico recente aí, a gente viu um avanço cada vez mais nessa área da medicina de precisão, nessa terapêutica individualizada e regenerativa. Eu queria, inclusive, que você comentasse um pouquinho sobre isso, né, de quais são esses caminhos que essa medicina atual está indo e o que a gente pode esperar do futuro para ela. Olha, até te agradeço por essa pergunta. Pelo seguinte, eu trabalho com medicina regenerativa na universidade lá desde 2010. Quando a gente fala medicina regenerativa, as pessoas pensam assim, isso daí é célula-tronco, né? Ou algum tipo de PRP, algum tipo de terapia biológica. E não deixa de ser. Mas, paralelamente à prática da medicina regenerativa, eu comecei a prática da integrativa e os meus estudos com envelhecimento e reversão do envelhecimento, que é a gerociência, né? E eu entendi o seguinte, medicina regenerativa vai muito além de terapias com células-tronco, tem absolutamente tudo a ver com essa questão de cenoterapias, que cenoterapia é qualquer medida que intervenha na cascata do envelhecimento, desde os bioativos, que a gente já citou alguns aqui, hábitos de vida, terapias celulares, terapias gênicas. Por quê? Porque a origem de todas as doenças no envelhecimento não infecciosas, aquelas crônicas, é uma única, que é a senescência celular, que é uma célula disfuncional. Então, quando você trata a célula de alguma forma, você vai ter essa resposta de regeneração da capacidade de funcionamento da célula e, consequentemente, do tecido. Gente, se deixar, a gente fica horas escutando essa mulher falar, não tem como. A gente está caminhando já para o finalzinho do podcast, e aí para a gente finalizar eu vou te propor um bate-papo mesmo. Então você vai tentar me responder assim, numa palavra, numa frase mais curtinha, sentença ou perguntas que eu vou te fazer, pode ser? Pode. Então vamos lá, uma especialidade médica. Cirurgia. Medicina atualmente? Regenerativa. O futuro da medicina? Ainda estamos na regenerativa, mas eu penso que as tecnologias vão se fundir com a biologia. Um ativo ou uma ampola que não pode faltar? Chronic. Um laboratório farmacêutico? A Central Pharma, sem dúvida. Porque a Central é confiança, né? É parceria, acho que não tem dúvida. E a Central Injetáveis hoje, o que ela representa para você? Olha, aquilo que eu falei no começo, né? Eu não consigo falar isso numa palavra, você me desculpa, mas assim, ela faz parte da minha história também com injetáveis. Então, eu acho que se eu puder definir numa palavra, é confiança e credibilidade. Bom, a gente fica muito feliz. Senhoras e senhores, essa foi a doutora Andréa Antonioli. André, eu queria te agradecer muito por mais essa oportunidade de estar te recebendo, de ter aceito o nosso convite para estar aqui também. Como eu falei no início, você já é uma grande parceira, né? A gente considera de casa mesmo. Eu sei que a sua aula é hoje, mais tarde. A gente já está com uma expectativa muito grande, eu tenho certeza que vai ser um sucesso. E desde já eu queria te agradecer muito, fica aqui o meu muito obrigado em nome de todo o Grupo Central. Eu que agradeço de coração, porque é uma oportunidade e uma honra ímpares estar aqui com vocês. Muito obrigada.